A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Bom dia. Deus abençoe a todos vocês. Queremos avisar aqueles que estão em pé lá atrás que temos vários lugares aqui à frente, à minha direita, à minha esquerda. Vocês poderão confortavelmente se sentarem aqui à frente. Hoje é Dia Mundial dos Jovens Adventistas. Parabéns a todos os jovens. Aqueles que de forma especial vivem essa juventude como um estado de espírito e não como um período da vida. Então, todos aqueles que se sentem jovens, parabéns e que Deus abençoe. Hoje, os jovens estão ali na parte inferior da igreja, eles estão numa programação especial que começou às 8 da manhã, com um belíssimo de jejum, e eles vão ali, com toda a segurança, receber as bênçãos do Senhor. Amanhã, domingo, o pastor Gilson Brito, apresentador da TV Novo Tempo, está apresentando belíssimas palestras. Já começou há 2 domingos e amanhã ele estará aqui novamente. Por gentileza, o tema desta série que está sendo realizada aos domingos é Está na Hora. Então, meu querido irmão e irmã, faça força para estar aqui amanhã a partir das 19h30. Traga um visitante, um amigo, porque tenho certeza absoluta será uma bênção para todos nós. Uma grande surpresa, quarta-feira, Oséias, que é cantor do Quarteto Arautos do Rei, está terminando uma série que ele começou já há algum tempo atrás, todas as quartas-feiras aqui nessa igreja. E, atenção, o Quarteto Arautos do Rei estará aqui quarta-feira. Amém? Então venha, só isso. Traga alguns amigos, pessoas que não conhecem o Quarteto Arautos do Rei. Com certeza deve estar chovendo nesse dia, mas para isso tem guarda-chuva. A gente usa o bom senso e traz o guarda-chuva, mas vem assim mesmo, tá bom? Quarta-feira, Quarteto Arautos do Rei, e o pastor Oséias estará discorrendo a respeito da igreja invisível. Vamos agora nos preparar para a mensagem falada através do pastor Arilton, mas a mensagem é do Senhor Jesus para todos nós.
Feliz sábado, queridos irmãos. É com alegria que nós queremos cumprimentar a igreja e com gratidão no coração pelo privilégio de mais um sábado podermos estar reunidos como povo de Deus para adorar o nosso Criador, para nos reunir como irmãos e para o estudo da palavra. Nós devemos agradecer muito a Deus por vivermos num país como o Brasil, um país onde reina a liberdade religiosa e onde nós podemos a qualquer instante nos reunir na igreja para adorar o nosso Deus. Não sabemos por quanto tempo vai imperar essa situação. A profecia nos aponta que chegará um momento em que esse privilégio será tirado de nós. Tempos difíceis se avizinham. E nessa manhã, nos momentos que temos, eu queria convidar-vos a uma reflexão sobre a identidade e a missão da Igreja Adventista. Em Oxford, foi publicado recentemente uma enciclopédia, onde ela apresenta que existem no mundo hoje cerca de 34 mil religiões cristãs. De fato, existe uma verdadeira miscelânea. E quando uma pessoa quer seguir a vontade de Deus, quer seguir a Igreja de Deus, ela tem tremendas dificuldades porque as opções são tantas e muitas nos deixam desnorteadas. Uma pesquisa recente apresentada pela divisão sul-americana, nossa igreja aqui no sul-americano, continente sul-americano, demonstra que mais de 50% dos membros de nossa igreja, eles têm menos de 10 anos de batismo. Isso significa que nós temos uma igreja maiormente jovem. E essa igreja jovem, ela enfrenta também as dificuldades da modernidade. Por isso queremos gastar o momento que temos para refletirmos sobre a identidade profética dos adventistas. Pode pôr, por favor, o PowerPoint. Queremos saudar aqui aos comportores que estão conosco nessa manhã. Onde você está? Deixa eu ver a sua mão. Temos um grupo, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Um grupo de comportores que está na região de nossa associação, realizando aí um trabalho extraordinário. O Ministério da Página Impressa. Que Deus abençoe os trabalhos de vocês, por onde vocês passarem. Hoje, na conclusão de nossa mensagem, teremos também uma linda cerimônia batismal, porque preciosas almas agora, nessa manhã, se entregarão a Cristo. E é preparando para esse momento que nós queremos refletir com vocês sobre a origem profética dos adventistas. Certamente nessa manhã existem muitas pessoas que não são adventistas conosco, e nós somos gratos a Deus por sua presença, e que vocês sintam-se bem em nosso meio. Mas ao tratarmos desse tema, queremos levar todos vocês a uma reflexão. E a pergunta inicial do grande desafio que a igreja hoje vivencia é: depois de 1,5 séculos de organização, e a igreja adventista surgiu historicamente em 1844, mas só foi organizada em 1863, depois de mais de 1,5 séculos de organização, o adventismo parece estar se movendo na mesma estrada que outros movimentos religiosos. Que estrada seria esta? Existe um sociólogo da religião chamado David Moberg, e ele escreveu esta obra chamada A Igreja como a Instituição Social. E ele, fazendo uma análise do ciclo de vida da igreja como organismo vivo, ele chegou à conclusão de que qualquer igreja nesse mundo, ela passará pelo menos por 5 etapas. Ele chama a primeira de organização incipiente, depois organização formal, eficiência máxima, institucionalização e desintegração. Se este é um ciclo natural de vida da igreja, a pergunta é: a igreja adventista caminha para um processo de secularização e desintegração? Interessante que o autor, mesmo não sendo adventista, na sua análise, ele inclui a igreja adventista, e ele aponta que a nossa organização incipiente, ela aconteceu dos anos 1844 a 1863. Em 63, entramos na segunda fase, organização formal. Ele aponta que na virada do século 20, a igreja chegou à sua eficiência máxima,
quando as organizações, as instituições de saúde, elas estavam fazendo um tremendo trabalho e alcançaram um retrospecto mundial. E ele aponta que desde 1950, com os inícios dos debates da Igreja Adventista com outros cristãos, como por exemplo os luteranos, e a publicação de um livro que foi resultado, e também a publicação do livro Questions on Doctrines, Questões sobre Doutrinas, nós chegamos então ao início da nossa institucionalização. E se nós não voltarmos desse momento, o caminho natural da igreja será a desintegração. Estaria esse sociólogo da religião correto na sua análise? Existem alguns autores adventistas e não adventistas que têm falado a respeito da crise no adventismo. O primeiro deles foi Ron Spears, e ele escreveu esta obra, Os Adventistas em Crise, ou Adventismo em Crise. E ele fala que a igreja se aproxima de uma ruptura. Já George Knight, nessa obra que ainda não foi traduzida para o português, A Senhora Gorda do Reino, fala a respeito do processo de institucionalização, que nós caminhamos para um momento onde a instituição, o patrimônio, ele se torna mais importante do que os membros. E nessa obra, Fragmentação do Adventismo, William Johnson já fala sobre a existência de vários adventistas dentro do adventismo. E de fato, aqueles que têm um pouco mais de tempo na igreja já percebem essa mudança. A pergunta é: está o adventismo em crise? O movimento adventista está sendo ameaçado na sua identidade? Aqueles que estão dizendo sim, eles apontam, por exemplo, a experiência do povo de Israel. No Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel. Ser membro da igreja de Deus era ser israelita, ou por nascimento, ou por circuncisão. Mas o que aconteceu com o movimento de Israel? Nós sabemos que no ano 34, pela profecia de Daniel, Israel deixou de ser o povo escolhido de Deus. Então, aqueles que apontam um caminho para o adventismo estão dizendo: o povo de Israel era o povo de Deus, deixou de ser. Eles estão buscando na história o exemplo da igreja primitiva. A igreja cristã primitiva foi organizada pelo próprio Cristo, e o fundamento dela foram os 12 apóstolos. Aí estava o novo Israel. De fato, ali, Jesus no Sermão do Monte, depois no convite dos 12, é apresentado por muitos teólogos como o novo Moisés. E ele está agora chamando 12 para o novo Israel. Mas o que aconteceu com essa igreja que o próprio Cristo fundou? Se eu perguntasse para vocês qual é a linha histórica da igreja cristã primitiva, historicamente, aonde está a igreja cristã primitiva que Jesus fundou? É a igreja romana. Historicamente, é a igreja romana. Acontece que dentro desse ciclo profético da igreja, estava previsto que chegaria um momento em que esta igreja se apartaria da verdade. E quando chegamos à abertura dos selos do Apocalipse, você tem, por exemplo, um cavalo negro que fala a respeito da degradação da fé. Quando os costumes e tradições se infiltram dentro do cristianismo, e então você tem uma apostasia da igreja. Ao mesmo tempo, quando se estuda Apocalipse 12, você descobre que a igreja de Deus, nesse período, ela não é mais a igreja cristã primitiva, ela está agora no deserto, pelo menos por 1260 anos. Então eles estão dizendo, aquela igreja que era de Cristo não é mais. O que dizer da reforma protestante? Existem homens que nasceram para cumprir profecias. E hoje pela manhã eu pensava, uma hora eu preciso escrever um livro sobre pessoas proféticas ou homens proféticos. E Martim Lutero foi um deles. Cristo falou sobre a reforma protestante, e esse texto é Mateus 24, 22. Jesus disse assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Que dias? Mateus 24 é um capítulo que tem dupla aplicação. Jerusalém anos 70 e Idade Média, ou fim do mundo. No ano 70,
essa perseguição teve que ser impedida de continuar, senão os cristãos todos morreriam. E a destruição de Jerusalém foi o marco. Depois veio a diáspora, os cristãos se espalharam pelo mundo inteiro. Mas no século XVI, para ser exato, no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixa na abada de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências, ele estava dando início ao maior movimento de reforma da história. E esta reforma protestante, que nasceu aí no século XVI, freou a perseguição da igreja romana. Porque se não tivesse acontecido a reforma, não se sobraria nenhum cristão. E Jesse Lehman, um historiador britânico, fala que nesses 12 séculos foram mortos 150 milhões de cristãos. Sabe o que é isso? É quase a população de um Brasil. Se aqueles dias não fossem abreviados. Mas o que aconteceu com esse movimento punjante da reforma? Ele excedeu, e você sabe que muitos mataram em nome da reforma. Pessoas foram levadas ao extremo de, ao batizarem as pessoas que não aceitavam ser batizadas, eram afogadas. A reforma cometeu seus excessos. Então ela não reformou tudo que se propunha, e de fato, ainda que o princípio sola escritura fosse um princípio que foi restaurado no cristianismo, o princípio tota escritura, só a Bíblia, só viria a ser restaurado pelo movimento adventista em anos posteriores. O que aconteceu com o movimento dos irmãos Wesley? Começou como o movimento mais punjante, e nos Estados Unidos aconteceu isso. Mas o que aconteceu com a igreja wesleyana? Ela se secularizou completamente. E então alguns estão dizendo, o movimento adventista que começou do grande desapontamento milerita, ele caminha também no mesmo caminho das igrejas. E chegará um momento da sua institucionalização e desintegração. Acontecerá isso com o adventismo? Será que alguns que estão saindo da igreja e nos chamando de Babilônia têm razão? Será que esse movimento do adventismo histórico tem razão? No momento que a igreja ultrapassa 18 milhões de membros pelo mundo, está clara a nossa identidade? Você sabe para onde caminha essa igreja? O livro mais conhecido, quem sabe, sobre a história da igreja no Brasil, talvez seja A Mão de Deus ao Leme, ao lado de História do Adventismo. Esse livro, na página 9, e aqui estamos ainda no prefácio, e o prefácio foi preparado por Joel Sarli, a obra foi escrita por Enoque de Oliveira, mas Joel Sarli, na página 9, escreveu assim: a história dos organismos religiosos ensina que a terceira geração de membros enfraquece a textura do movimento, porque perde contato com os fundamentos cridos e defendidos pelos pioneiros. Isso é uma verdade dentro do adventismo. Quanto mais nos distanciamos dos nossos pioneiros, mais essa textura adventista, ela vai se perdendo. E é por isso que William Johnson fala sobre hoje um adventista evangélico. Ele não tem a identidade adventista, ele é um evangélico dentro da igreja adventista. Pois bem, alguns apelam até para Ellen G. White e citam, por exemplo, esse texto de Parábola de Jesus: por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino foi estendido a outros povos. Se estes, falando do adventismo, também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? Um outro texto: na balança do santuário, a igreja adventista do sétimo dia está sendo pesada. Ela está sendo julgada pelos privilégios e vantagens que recebeu. Se sua experiência espiritual não corresponder às vantagens que Cristo, que a um custo infinito, lhe outorgou, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a qualificarem para fazer o trabalho que lhe foi confiado, sobre ela será pronunciada a sentença:
achada em falta. Pela luz concedida, pelas oportunidades que lhe foram dadas, será ela julgada. Com esta introdução, chegamos à pergunta: poderia a Igreja Adventista do sétimo dia ser substituída por um movimento mais leal à revelação divina? Para responder essa pergunta, nós precisamos considerar 3 fatores. O primeiro deles, a natureza profética do movimento adventista. E eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 8, verso 14. Esse é um texto que você conhece de cor, mas é sempre bom relê-lo. Daniel 8, verso 14. Daniel escreveu assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora Daniel 9, verso 24 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Esses 2 textos em conexão falam a respeito da profecia das 2.300 tardes e manhãs e da profecia das 70 semanas. Então são 2 períodos proféticos, um destinado aos judeus, que no ano 34 terminou, e o outro apontaria o início do ministério bifásico de Cristo no santuário celestial. Melhor, a segunda fase desse ministério bifásico. Guilherme Miller foi quem estudou esse texto, aí na sua fazenda em Lowhampton. E depois de descobrir o que significava, Miller pensava que a purificação do santuário fosse a volta de Cristo. E aí, na rocha da ascensão, Miller esperou, junto com seu amigo Josué Raimes e outros, que Jesus voltasse naquele 22 de outubro de 1844, data que a profecia apontava. Mas Cristo não voltou. Houve um grande desapontamento. Agora vamos para Apocalipse capítulo 10, que é o capítulo na Bíblia que explica o desapontamento. E a partir do versículo 8, Apocalipse capítulo 10, a partir do verso 8, diz assim: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o, devora-o, ele certamente será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Verso 10: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Esta experiência de Apocalipse 10 é a explicação do desapontamento milerita do dia 22 de outubro de 1844. Ou seja, já no final do 1º século, antes que o cânon bíblico fosse fechado, Deus já dizia que o texto de Daniel 8,14 seria mal interpretado e que naquela data haveria um desapontamento. Agora, aqui há um verso-chave, o verso 11, que você tem que ler, Apocalipse 10, 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes. Apocalipse 10, verso 11. Ou seja, do grande desapontamento surgiria um movimento profético. É necessário que ainda profetizes. E de fato, a igreja adventista surgiu desse desapontamento. No dia 23 de outubro, no dia seguinte ao desapontamento, nós temos aí a visão de Irã Edson. E a partir dessa visão, começou a se elucidar que Jesus não voltaria naquela data, mas que ele começaria uma nova fase no seu ministério, lá no céu. Ou seja, Cristo deixaria o ofício sacerdotal para assumir o ofício sumo sacerdotal.
o juízo começaria. E isso começou no dia 22 de outubro de 1844. Guilherme Miller morreu em dezembro de 1849, mas este homem cumpriu o papel profético. E ele está salvo. E Ellen G. White diz, em Primeiros Escritos, na página, me parece que 235, anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá na manhã da ressurreição. Amigos, o grande desapontamento deu origem a um movimento, o movimento profético adventista. A igreja adventista, ela tem certidão de nascimento. E quando esta igreja começou os seus movimento em 1844 e depois em 1863, se organizou aí a Igreja Adventista, a primeira associação. Nós tínhamos 3.500 membros e 40 pastores. A Igreja Adventista tem certidão de nascimento. A pergunta que nós fizemos no início: será a Igreja Adventista substituída por um movimento mais leal à revelação divina? A resposta é um enfático: não. Não, por quê? Porque nós temos certidão de nascimento profética. Nenhuma outra igreja surgiu no dia 22 de outubro de 1844, como um cumprimento de Daniel 8:14 e Daniel 9:24 a 27. Nenhuma. Segundo ponto que deve ser levado em consideração: o legado profético de uma mulher chamada Ellen G. White. Dois textos também. Apocalipse, capítulo 12. Você está aí bem pertinho. Olha para o verso 17. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Amigos, quem é o dragão aqui no Apocalipse? Quem? Satanás. Ele irou-se contra a mulher. Quem é a mulher no Apocalipse? A igreja. Aqui no capítulo 12 você tem 3 ataques satânicos. O primeiro ataque é contra o filho. Depois é um ataque contra a igreja. E depois é um terceiro ataque contra os restantes da igreja, o remanescente. Agora, como identificar esse remanescente que será atacado por Satanás? A segunda parte do verso responde: Satanás então está irado e ele foi fazer guerra, diz o verso 17, contra a mulher e pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. E tem mais o quê? O testemunho de Jesus. Então o Apocalipse pinta 2 características dessa igreja remanescente. Primeiro, ela observa os mandamentos de Deus. Ora, você sabe que a lei de Deus foi atacada. Daniel 7:25 já tinha feito esta profecia. A lei de Deus foi atacada. E como que essa lei foi atacada? Basta você pegar a sua Bíblia em Êxodo 20, 3 a 17 e comparar com aquilo que as igrejas hoje ensinam. E você vai perceber que há uma diferença em alguns mandamentos. Então a lei de Deus foi atacada. Mas a igreja remanescente, ela defende a totalidade da lei de Deus. Ela defende todos os mandamentos. Essa é a primeira característica. Ela observa os 10 mandamentos. E entre os 10, é claro, está o 4º, que é a observância do sábado. É por isso que estamos aqui nessa manhã, porque o sábado é um dia santo. A Bíblia apresenta esse dia como um dia especial. A Bíblia diz que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Então, se você quiser ser conhecido como um remanescente da igreja, você tem que santificar toda a lei de Deus em sua vida, inclusive o sábado. Agora, esse verso apresenta uma segunda característica. Esse povo remanescente também tem o testemunho de Jesus. Agora, deixe que a Bíblia se interprete e vá para o capítulo 19, verso 10, na última parte. Apocalipse 19, verso 10, última parte. O verso diz assim: pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Então esse Apocalipse 19, 10 tem que ser conectado
com Apocalipse 10, 11. É necessário que ainda profetizes. Agora diz que o testemunho de Cristo é o espírito de profecia, ou seja, o povo remanescente terá o dom profético. E quando terá? Quando a igreja sai do deserto. E quando ela sai do deserto depois de 12 séculos? Quando terminar a purificação do santuário. Então, em 1844, quando Deus estava chamando a igreja como um movimento profético, igreja esta que receberia o nome de adventista, Deus também precisava de uma profetisa. O diabo, estudante das profecias como é, ele também sabia que nesse momento um profeta seria levantado. E apenas nos Estados Unidos, diz George Knight, na década de 1840, existiam 5.000 pretensos profetas. 5.000. Dizendo serem profetas. Um deles, Joseph Smith. Eu visitei o Monte Cumorah, ou Cumorá, como alguns o queiram, e aí está, sobre o Monte Cumorá, uma estátua do anjo Moroni. Esse anjo Moroni, segundo a história, teria dito para Joseph Smith aonde estavam enterrados alguns pratos de prata. Ele teria desenterrado e traduzido, e daí surgiu o livro de Mormon. E com o livro de Mormon, deu-se origem à igreja Mormon. E o profeta deles, Joseph Smith. Exemplo de movimentos proféticos na década de 40. É claro que esse profeta é totalmente questionável. Basta você ler o livro que se traduziu. Deus então precisava levantar um profeta. E o primeiro homem a quem ele buscou foi esse senhor, chamado Resen Foss. Mas ele não aceitou o chamado de Deus. Deus tentou um segundo homem. Nós não temos foto dele, apenas foto da sepultura. William Foy. Este era um pregador batista negro, mas temendo ser rechaçado por sua cor, ele também rejeitou o chamado. E então Deus, num dia de dezembro de 1844, enquanto uma garota de 17 anos estava nessa casa, na cidade de Portland, lá nos Estados Unidos, ela estava fazendo um culto, e essa casa pertencia à família Hines. Elizabeth Hines era a dona dessa casa. E numa manhã, enquanto eles estavam cultuando, uma garota chamada Ellen Golden Armon, ela começou a ter uma visão. Deus a chamou para ser uma profetisa. Ela a princípio tentou relutar, mas Deus finalmente a chamou e ela aceitou o ministério. Ela recebeu o sobrenome White porque ela se casou em dezembro de 1846 com Tiago White. Melhor, não em dezembro, no dia 31 de agosto de 1846. Tiago White era um pastor da Conexão Cristã. E então ela recebeu agora o nome de casada Ellen Golden White. Esta casa foi a única casa em que a família morou com os 4 filhos. Um bebê morreu com 2 meses de idade. Um dos filhos morreu na adolescência. Restaram 2, Willie e Edson. Esta era a cama de Ellen. Você reclama do seu colchão, né? Olha aí, um traçado de cordas e uma coxa era colocado sobre ela. Sentado nesta cadeira, ela escreveu muitos dos livros que vocês conhecem. Por que nós cremos em Ellen G. White como uma profetisa? A igreja adventista é muito criticada por esta crença fundamental. Por que nós cremos nela? Eu queria dar para vocês alguns motivos. Primeiro, sua visão sobrenatural. A primeira foto, à esquerda, você tem Ellen pregando em 1905, na inauguração do sanatório de Loma Linda. A compra desse sanatório foi um verdadeiro milagre, porque Deus deu a ela uma visão. E ela disse que os pastores deveriam comprar uma terra lá na Califórnia, perto das montanhas de Redlands. E quem cuidava da Califórnia nesse momento era o pastor Burden.
E o pastor Burden começou a procurar uma propriedade segundo a orientação da profetisa. E ele achou um hotel, essa foto superior à direita, que havia falido. E esse hotel havia falido por falta de água. Então Ellen disse: foi esta propriedade que Deus me mostrou, podem comprar. Mas a igreja disse: o hotel faliu porque não há água, e nós vamos comprar uma instituição falida? Sim, pode comprar. E eles pagaram uma bagatela, se não me falha a memória, foi $25 mil pelo hotel e toda a região. A senhora White convidou um amigo dela que procurava água, e eles começaram a procurar água, porque precisava de água agora. E depois de um incansável dia de trabalho, esse senhor voltou-se para ela e disse: irmão White, Deus mandou de fato comprar isso aqui, porque não tem água aqui. Ele disse: mandou comprar, pode procurar que você vai achar. E ele continuou a procura, e de fato ele encontrou água naquela região. Encontrou tanta água, que até hoje, nós temos ali uma pequena cidade, sobrevivendo dessa água. Na foto inferior é uma foto atual, daquilo que nós chamamos do hospital, ou do centro médico de Loma Linda. Eu visitei esse centro médico, e uma coisa me chamou a atenção. Em um dos edifícios desse centro médico, existe ali uma máquina, um aparelho, chamado acelerador de prótons. E esse acelerador de prótons, ele é uma máquina que combate o câncer. E sabe o que ele faz? Ele mata a célula cancerígena sem matar a célula vizinha. Isso é um avanço tremendo da ciência. Em 1980, a igreja alcançou essa tecnologia. Este aparelho ocupa 3 andares de um edifício, e ele está montado no subterrâneo, podendo resistir a um terremoto de 9,5 na escala Richter. A igreja adventista é ponta de tecnologia nesse tratamento com acelerador de prótons. E você sabe qual é a segunda instituição do mundo a desenvolver a mesma tecnologia? Harvard. Harvard é a segunda. A primeira no mundo são os adventistas. Porque tudo começou com uma visão da profetisa lá no século XVIII. Visão extraordinária. Por que nós cremos em Ellen G. White como profetisa? Força sobrenatural. Aqui estou eu tentando segurar a Bíblia que um dia ela segurou por meia hora. Essa Bíblia pesa 8 quilos. E não é fácil segurar uma Bíblia de 8 quilos, não é fácil. Ela a segurou por cerca de meia hora com apenas uma mão, e enquanto caminhava lentamente com essa Bíblia erguida, ela recebia visões de Deus. São manifestações físicas também vistas no profeta Daniel. Sabedoria sobrenatural. Pegue um livro de Ellen G. White e leia. Eu tenho encontrado alguns críticos de Ellen G. White ao longo do meu ministério. E às vezes eu indago para a pessoa que é crítica: escuta, quantos livros você já leu? E você descobre que tem gente criticando sem nunca ter lido um livro. Como você fala o que você não conhece? Como você critica o que você não experimentou? Qualquer pessoa que entre em contato com os livros de Ellen chega a uma seguinte conclusão: ou essa mulher é uma profetisa a quem Deus usou para escrever o que escreveu, ou então havia um grupo de cientistas e estudiosos por detrás de suas publicações. Porque ela se antecipou, por exemplo, na ciência, em mais de 40 anos. Ela falou sobre as ondas eletromagnéticas do cérebro, num tempo em que a ciência nem sonhava com a invenção do encefalograma. Ela falou que as pessoas doentes deveriam ter as suas janelas e portas abertas, receberem luz solar, e a luz solar mataria os germes, num tempo em que a ciência isolava em quartos escuros os doentes. Ela falou contra o uso de álcool e tabaco, numa época em que se usava isto para se ter saúde e como instrumentos da medicina. E recentemente uma ministra da educação de um país europeu entrou em contato com o seu livro Educação. E depois que ela leu o livro Educação de Ellen, ela disse assim: encontrem essa mulher e nós vamos reunir aqui no nosso país os nossos líderes das universidades, os nossos reitores, e vamos trazê-la para um seminário. E os assessores foram buscar o contato de Ellen.
e voltaram com a resposta. Ela morreu em 16 de julho de 1915. Vai fazer um século que ela está sepultada. Como? Essa mulher viveu há mais de 100 anos e escreveu o que escreveu sobre educação há mais de 100 anos. E alguns engraçadinhos nunca leem nada e saem por aí criticando o que ela escreveu. Quantas mães já disseram para mim: pastor, eu sou eternamente grato a essa mulher, porque ela me ajudou a educar os filhos. Quantas pessoas estão livres de doenças porque vivem os princípios que essa mulher ensinou. É verdade que os escritos dela não estão no mesmo pé de igualdade que a Bíblia, porque se o fossem, a igreja, se o estivessem, a igreja não seria uma igreja protestante, sola escritura. Mas tudo que ela escreveu são conselhos para a igreja que nos levam de volta para a Bíblia. O que dizer dos elementos preditivos? Eu podia contar essa história, mas meu tempo é curto. Intimidade com Deus, um outro ponto. Aqui está ela pregando no Tabernáculo Daime, em Battle Creek. Eu já contei essa história para vocês. Ela pediu que um quarteto cantasse no final da mensagem, um deles não veio, ela pediu que o trio cantasse, e o anjo dela cantou o primeiro tenor. Guia divino. Um profeta bíblico tem que ser um guia divino em tempo de crise. Aqui está uma foto das nossas assembleias. Essa foto superior é a primeira conferência geral que nós tivemos. Aí está o prédio. Aqui temos uma foto de um dos concílios nossos. Me parece que esse foi o de Minneapolis, em 1888. A igreja passou por momentos difíceis em sua trajetória. E Ellen sempre serviu como um guia divino nesses momentos de prova. Aqui está ela, na sua cadeira de rodas, depois de um acidente na sua casa. Ela faleceu em 1915. Esse ano, a igreja inteira um centenário sem a profetisa. Haverá aqui no NASP um simpósio teológico, no mês de maio, sobre o centenário da morte da profetisa. Materiais estão sendo preparados para esse momento. Ela foi sepultada aí no cemitério Oak Hill, e o cemitério recebe hoje a data de 1844. É um cemitério público, mas eles colocaram lá 1844 em alusão ao movimento adventista e a profetisa que aí está sepultada. Aqui está uma foto do dia do velório de Ellen. Aí está o jazigo onde ela foi sepultada. Essa é uma foto atual, e aqui estão as sepulturas de Tiago e Ellen, um ao lado do outro. Irmãos, a igreja tem uma profetisa. A segunda característica de Apocalipse 12:17 cumpre-se na igreja adventista. Eu estava no Rio de Janeiro e houve um programa evangélico numa rádio que criou um tremendo bafafá dentro da igreja. E eles começaram a criticar o adventismo. E os irmãos adventistas que ouviram a rádio começaram a ligar para as instituições, para as associações, para a união, porque a rádio tinha feito um programa e falou um monte de mentiras sobre os adventistas. Eu estava no meu escritório num dia de terça-feira, quando o meu presidente, o então pastor Vandir Mendes, entrou e disse: Arilton, você sabe o que está acontecendo aqui no Rio, do programa da rádio que houve e do que está acontecendo, das críticas à igreja? Eu disse: não sei, eu acabei de chegar de viagem. Ele me colocou a par da situação e disse assim: a rádio, atendendo no apelo da membresia, marcou para amanhã um novo debate, e nós precisamos de um representante para a igreja. E eu queria que você fosse lá. Eu disse: isso é um pedido ou é uma ordem? Se for um pedido, a resposta é não. Mas se for uma ordem, eu sou um soldado. Ele disse: não, é uma ordem. Então tá bom, então eu vou. Isso era terça-feira à tarde. O programa seria quarta-feira, 11 da manhã. Os temas que iríamos discutir na rádio seria Ellen G. White, batismo e sábado. Eu fui para casa ler alguma coisa e orar, porque nessa altura do campeonato não tem muito mais que estudar. No dia seguinte, às 11 da manhã, antes disso, eu estava chegando na rádio, junto com mais dois amigos pastores, pastor Jael Enéas
e pastor Graciliano Ramos, e eles disseram, não, só pode entrar um. E aí eles ficaram na recepção e eu entrei para o estúdio. Quando eu cheguei lá, havia um pastor batista, um pastor da Assembleia, um pastor presbiteriano e eu. E o locutor era presbiteriano. 11 horas começaria o programa. E quando abriu o programa às 11 horas, o locutor saudou os ouvintes, falou a respeito do incidente da semana anterior e disse assim, hoje está presente conosco o pastor Arilton, e eu começo perguntando para ele, pastor, por que a igreja adventista só batiza quem crê em Ellen G. White? Eu disse, a igreja adventista não só batiza quem crê em Ellen G. White, a igreja adventista só batiza em quem acredita no dom profético. Agora, o dom profético está na Bíblia. Cristo falou que nos últimos dias haveriam falsos e verdadeiros profetas. O apóstolo Paulo nos diz para não desprezar as profecias. E o Apocalipse diz que o dom profético é uma característica da igreja remanescente. E eu li esses dois textos, Apocalipse 12, 17 e 19, 10. Mas o pastor Batista, presente no estúdio, era um professor de grego da Faculdade Batista do Rio. E ele disse, você está usando Apocalipse 19, 10 para defender Ellen G. White, mas você não pode usar esse texto alusivo a esta mulher. Eu entendo grego, eu leciono grego. Isso não está correto. Deus é tão bom que o único texto que eu havia estudado em grego no dia anterior era esse. O único texto que eu havia lido. E eu disse para ele, bom, o senhor sendo um professor de grego, o senhor sabe que o tempo verbal aqui é um auristo. E este auristo, no tempo que ele está conjugado, ele permite apenas duas interpretações. O testemunho que é dado sobre o Cristo, ou o testemunho que o Cristo dá de si mesmo. Nesse caso, o auristo indica que o profeta dá testemunho de Cristo. Esse texto se aplica a todo aquele que dá correto testemunho de Cristo. Por isso ele pode ser aceito. E o professor se calou. Mas o outro estava com um grande conflito na mão. E ele abriu o grande conflito justamente na cena onde ela descreve a expulsão de Lúcifer do céu. E todo o diálogo que aconteceu entre Deus e Lúcifer. E depois de ter lido um parágrafo, com toda a cena descrita por Ellen G. White, ele voltou-se para mim e disse, pastor Arilton, todo aquele que escreve o que não está na Bíblia é um falso profeta. Agora, onde que está na Bíblia essa conversa que Deus teve com o diabo? Me mostra, e eu vou crer em Ellen G. White. Amigos, a única saída e a salvação nossa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe à minha mente o seguinte argumento. Professor, o que ela disse no grande conflito não está no grande conflito. Agora, só pode ir além da Bíblia aquele que é profeta. Porque há profetas que escreveram e não estão na Bíblia. Então, só o profeta pode dizer aquilo que não está dito na Bíblia. Então, se o Senhor me provar que ela é uma falsa profetisa, eu dou a mão à palmatória. Mas se o Senhor não provar, o Senhor tem que aceitar o que ela disse, sendo profeta. E ele silenciou. Eu disse, eu vou te ajudar. A Bíblia oferece pelo menos 4 testes para um verdadeiro profeta. Ele tem que produzir frutos de acordo com aquilo que ele fala. Ele tem que ser um guia divino em tempo de crise. Ele tem que anunciar que Cristo veio em carne. E ele tem que falar de acordo com tudo aquilo que está revelado. O Senhor pode me provar em qual desses testes Ellen G. White não passa? E foi assim o programa inteiro. No final de 1 hora, a rádio havia recebido dezenas e centenas de e-mails e telefones. O locutor já estava do meu lado nesse momento. E ele disse assim, eu nunca vi tanta ligação e tanto e-mail. Eu pedi à minha secretária que imprimisse 10. E eu vou ler só 10. Ele começou lendo assim. Eu sou da Igreja Batista, mas eu guardo o sábado escondido do meu pastor. Eu sou da Assembleia de Deus, mas o sábado é o dia certo.
Eu sou da igreja tal, mas eu acredito em Ellen G. White. Os 9 e-mails foram assim. Entre os 10 que ele pegou, havia um de um reformista que falou contra a igreja. Amigos, a igreja adventista é a igreja remanescente, porque procura ser leal a todos os mandamentos e tem uma profetisa. Que privilégio nós temos. Agora, se você não crê em Ellen G. White como profetisa, encontre pelo menos uma razão para isto. Leia os escritos dela e depois me diga por que você não crê. E finalizando, o conceito de sacudidura escatológico que a igreja adventista acredita. Nós não seremos substituídos por um movimento mais leal à revelação divina. E sabe por que não seremos? Porque não há previsão profética para um novo movimento. Não há. Todos os movimentos que se levantaram e caíram ao longo da história, havia uma previsão profética para o surgimento de um novo. Mas nesse momento não há. E o que há em Apocalipse e também em Mateus é que esse movimento adventista, ele vai passar por um processo de sacudidura, de uma crise. Esta crise vai chacoalhar a igreja e só vai ficar firme aquele que tem uma experiência real com Jesus Cristo. Então, meu amigo, o fato de ser um adventista não te assegura a salvação nem o céu, porque placa de igreja não salva ninguém. E nesse movimento de sacudidura que haverá, muitos que hoje ocupam as fileiras do adventismo, muitos que estão sentados hoje nos bancos, eles deixarão a igreja. Isso é profético. Muitos. E muitos sinceros filhos de Deus, em qualquer igreja que você tenha aí fora, eles virão e se unirão ao povo remanescente. Pastor, então o que eu tenho que fazer para não sair quando a sacudidura chegar? Você precisa de uma experiência com Jesus Cristo. Você precisa confiar que Ele está dirigindo este movimento. Você tem que viver a luz que você conhece. E eu termino com um único texto. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso. É este um transe terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Nós temos uma identidade profética. Nós temos uma origem bíblica. E nós só existimos por causa de nossa missão. É necessário que ainda profetizes. A maior segurança que eu posso ter para não ser lançado fora na sacudidura é fazer parte desse movimento, proclamando as verdades que a Bíblia ensina. Quanto mais me envolver, mais nossa fé será fortalecida, mais firmes estaremos e mais perto de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar um pouco. 109, Jesus me transformou.
alegrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. Esse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fruir da salvação. Pecadores, vindes já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Vosso coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu querer, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Já que Cristo nos transformou, a nossa maior esperança é vê-lo face a face. Aqui está a Tamires, nossa primeira candidata nessa manhã, que vem aqui para ser batizada. Ela tem 20 anos. E que bonito é ver, Tamires, nessa idade tão bela, você tomando a sua decisão ao lado de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Que Jesus possa te conservar firme na fé que você está abraçando, até aquele dia em que Ele vai voltar para buscar a todos nós. Querida Tamires, aceitaste Jesus como Salvador pessoal. E nesta manhã vens aqui testemunhar de sua fé. Que você seja fortalecida e abençoada todos os dias da sua vida. E nesta hora, como ministro do Evangelho, obedecendo a ordem de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui está o Kleber. Quantos anos você tem, Kleber? 34. 34. Está feliz nessa manhã pela decisão que você tomou? Muito. Tem aí amigos aí, parentes que estão aí nessa manhã? Tem um monte. Esposa está aí? Onde está a esposa? Que bom. E ali é filha, é? É filha. Louvado seja Deus e Kleber pela sua decisão, tá? Meu querido Kleber, louvado seja Deus pela decisão que você tomou. Que Jesus te fortaleça em cada momento da sua caminhada. Que Ele possa ser a sua guia e a sua força. E que você, tua esposa e teus familiares
possam estar todos se preparando para o dia do seu regresso. E nesta manhã, como ministro do Evangelho, em obediência à ordem de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui está a querida irmã Nina. Ela me disse que a família está aí, né, Nina? Quem é da tua família que está aí? Meu sobrinho são de Águas de Lindóia, adventistas de lá. Edmilson, Soraya, minha irmã, Edneia e a minha mãezinha também está aqui. E eu tenho meus amigos lá do Bosque também. Aqui a Maria de Lourdes, a Rosana e o Luiz. A Nina foi no Novo Tempo uns dias atrás e ela disse que ela tem assistido a TV, tem assistido também o programa Bíblia Fácil e ela demonstrou o desejo, né? Você conheceu a mensagem adventista, foi através do Novo Tempo, não foi? Isso mesmo. E através da minha sobrinha, que também sempre falou para a gente, né? Mas foi o Novo Tempo que me decidiu. E ela falou do desejo que ela tinha de que nós a batizássemos. E nós combinamos então de nesse sábado que ela viesse aqui com muita alegria, viu, Nina? Que eu vou batizá-la. E como você ouviu nessa manhã, você está se tornando agora membro de uma igreja profética. E como igreja da profecia, nós temos uma missão, que é anunciar a verdade que Cristo está voltando e que nós todos precisamos nos preparar. Aleluia, aleluia. Minha querida irmã Nina, que alegria ver a sua decisão. O Espírito Santo tem trabalhado na tua vida, através de amigos, familiares e da TV Novo Tempo. Você chegou ao conhecimento da verdade e tomou a sua decisão. Que alegria poder ver a tua família reunida aqui nesse momento tão especial. Que o teu bom e santo Espírito trabalhe no coração de todos nós nessa hora. E de uma forma especial, querido Pai, que a nossa irmã Nina seja preparada e selada para a salvação em Cristo. E nós, em conformidade com a tua ordem e como ministro do Evangelho, queremos batizar nessa manhã a nossa irmã Nina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui está a Yara, nossa próxima candidata, que vem ao tanque para ser batizada. Há algum tempo já ela demonstrou o interesse, o desejo de ser batizada. E finalmente nessa manhã, né, Yara, conseguimos agendar para que tudo desse certo. Que Deus possa abençoar você ricamente, viu? Tua família também está aí, não? Não, só o namorado está aqui. A família do namorado. Onde está o namorado? Que é funcionário lá no Novo Tempo, né? Está o namorado. Que responsabilidade, né? Ok. Minha querida jovem, louvado seja Deus pela decisão que você tomou numa idade tão bela da vida. Que Jesus fortaleça seus pés. Que Jesus te ajude nessa jornada. Você está sendo chamada para pertencer à Igreja de Cristo e tem um grande desafio na sua família.
Mas Jesus vai te ajudar em cada passo que você der. Jesus vai ser a tua luz, a tua força. Vai te ajudar a testemunhar e a trazer outros ao conhecimento da verdade. E é com muita alegria nessa manhã que eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos mais um candidato nessa manhã e me disseram que é uma surpresa para a família. Eu queria então convidar que viesse aqui. Parece que você reservou uma surpresa para sua família, acho que sua mãe, né? Não sabia. Sim, meu pai, minha mãe, meus irmãos não sabiam. E como você está agora ao tomar essa decisão de fazer essa surpresa para eles e o seu coração nesse momento tão especial? Demorou, mas eu encontrei Deus de verdade. Pela minha família. Queridos irmãos, essa é a alegria que há no coração daqueles que se entregam e também no céu. Há apenas uma situação que a Bíblia menciona que o céu faz festa. Isso está claro em Lucas 15, nas 3 parábolas. O céu faz festa quando um filho volta ao lar. O céu faz festa quando alguém se decide. E por certo, nessa manhã, existem pessoas conosco que ainda não passaram pela decisão do batismo, ou não passaram pelo batismo, como vocês estão testemunhando agora. Nós vamos ter uma canção, uma música agora. E eu queria que enquanto nós ouvíssemos essa música, eu queria fazer um convite muito especial. Você que está aí na nave da igreja, sentado nos bancos, que ainda não passou pelo batismo como Cristo nos convida a fazer. Enquanto o Zé Gasperazzi vai cantar essa canção, eu queria convidar você a ficar de pé. Aquele que quiser nessa manhã tomar a sua decisão por Cristo, pelo batismo, enquanto você ouvir essa música, eu quero convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar em especial por você. Amém? Louvado seja Deus. O que dizer a alguém que tudo se perdeu, sem direção, jogado ao chão, ninguém que estende a Amém. mão. O que dizer a alguém que não se sente alguém, lutando para conseguir provar seu valor aqui, apenas um entre nós. O que dizer a alguém sem lar, que não consegue mais voltar, sem rumo, sem controle ou direção, que não há vale, não há escuridão, nem sofrimento que supere a graça de Jesus. Não há momento, não há distância ou dor no coração que Ele não resolva. E antes que você desista de lutar, se lembre, nada supera sua graça. O que dizer a alguém
que o seu limite alcançou. Triste em meio à dor, não sabe qual será o seu fim. O que dizer a alguém que o muro construiu, deixando a separação trazer dura solidão, difícil derrubar. O que dizer a quem viveu, colhendo o mal que semeou, sem sonho, sem prazer, tudo acabou. Que não há vale, não há escuridão, nem sofrimento que supere a graça de Jesus. Não há momento, não há distância ou dor no coração que Ele não resolva. E antes que você desista de lutar, se lembre, nada supera a sua graça. Não voltar, siga teu caminho, tente ir mais, não está sozinho. Que não há vale, não há escuridão, nem sofrimento que supere a graça de Jesus. Não há momento, não há distância ou dor no coração que Ele não resolva. E antes que você desista de lutar, e antes que você desista de lutar, e antes que você desista de lutar, se lembre, nada supera sua graça. Nada supera a graça de Deus. Que bom ver as decisões que estão sendo tomadas nessa manhã. Mas antes que eu batize nossa última candidata nessa manhã, alguém mais queria ficar em pé e dizer: pastor, eu também quero aceitar a graça de Cristo na minha vida. Eu quero nessa manhã tomar uma decisão por Cristo e pela igreja remanescente. Alguém mais quer ficar de pé nessa manhã? Deus está chamando você. Está chamando você a tomar uma decisão ao lado dele. Talvez alguns precisam voltar à casa do Pai. Talvez você um dia já foi membro dessa igreja. Precisa acertar a sua situação. Alguém mais quer ficar de pé antes que eu ore? Louvado seja Deus pela decisão que vocês tomaram. Nós vamos batizar a Nick. Depois queremos orar por vocês de uma forma especial. Amém. Querida Nick, louvado seja Deus pela decisão que você tomou. Não foi fácil, como você mesmo disse. Mas Jesus vai estar ao teu lado para te ajudar nessa jornada. Aquele que te chamou para este caminho é poderoso para completar em sua vida a obra que um dia Ele iniciou. E é com muita alegria nesta manhã que, como ministro do Evangelho, obedecendo a ordem de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja Deus pela decisão que você tomou. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo agora. Pai Santo, muito obrigado por essas vidas que nessa manhã passaram pelo santo batismo. E obrigado por estes que aí na igreja estão em pé. Eles têm o desejo também de em breve serem batizados como Jesus o foi. Por favor, que o teu Espírito Santo venha sobre cada um deles e os ajude nesse momento de preparação. Que anjos magníficos em poder possam estar ao lado deles e ajudá-los desse momento até o seu batismo e do batismo até a tua volta. A nós outros que um dia fomos batizados, conserva-nos firmes nesta fé, firmes nessa igreja remanescente, até que o Senhor volte para buscar a todos nós. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado vocês, que Deus abençoe. Os líderes da igreja anotaram o nome de vocês e nós faremos contato. Neste momento nós teremos o belo momento dos dízimos e das ofertas. Todos nós teremos a oportunidade de devolvermos os nossos dízimos e ofertarmos para a continuação da pregação do Evangelho e manutenção da Igreja de Deus aqui nesta terra. Os diáconos estão convidados a passar as salvas e durante esse momento vamos cantar todos juntos o hino Prova do Nosso Amor. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria e imensa gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor. Mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria e imensa gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor. Mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Amém. Com reverência, participemos desse momento, em oração. Deus eterno, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração. Venha abençoar o coração de cada pessoa que pôde participar para o desenvolvimento da tua obra. Esteja conosco ao sairmos aqui, em nossos pensamentos, ações, guarda e protege-nos para ti,
Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Como emagrecer sem traumas? Nesta segunda-feira, às 7 da noite, amigos da Balança convidam. Venha conhecer novos amigos e invista em você. Acompanhamento semanal, orientação nutricional e reeducação alimentar. Junte-se a nós e você também será um vencedor. É nesta segunda, às 7 da noite, aqui na igreja. Em março, às quartas-feiras, Oséias Reis, integrante do quarteto Arautos do Rei, está apresentando o tema A Igreja Invisível. E aos domingos, até o dia 29, o pastor Gilson Brito apresentará a série Está na Hora. Participe do estudo bíblico sobre Apocalipse com o pastor Edilson Félix da Silva para as pessoas que desejam preparar-se para o batismo, neste domingo, às 6 horas da tarde. Você que está estudando a Bíblia na classe bíblica ou em casa com um professor e deseja receber seu certificado, pode procurar a Rosângela, a Sheila ou a secretária da escola sabatina. Coloque seus pedidos ou agradecimentos na arca de oração. Na igreja temos um grupo de intercessores que oram por seus pedidos. Lembre-se de testemunhar as respostas recebidas. Feliz é o povo que ora! A programação da Semana Santa na segunda e terça-feira será nos pequenos grupos e os responsáveis devem pegar o material com a Rosângela. De 1º a 5 de abril, a Semana Santa é aqui, na igreja, com Darleide Alves. E a partir do dia 8, nas quartas-feiras, venha conhecer o Deus que te cura, sempre às 7h30 da noite. Em abril, a programação especial é com a apresentadora do Consultório de Família, Darleide Alves. Convide seus amigos. E atenção! Temos material de apoio para quem quer montar um pequeno grupo em sua casa, para professores e participantes, e também para as crianças. Neste domingo, dia 22, a reunião com os aventureiros é às 9 horas da manhã. Início das atividades dos cartões de abelhinhas, luminares, edificadores e mãos ajudadoras. Cada criança deverá trazer a sua Bíblia, estojo de lápis da escola e o caderno azul da unidade. Amanhã, aventureiros, não faltem! E atenção, jovens! Dia 28 de março, às 4h30 da tarde, acontecerá o primeiro Comunidade Jovem aqui na igreja, com a presença da cantora Deise Jacinto apresentando seu novo trabalho. Sábado, 28 de março, o primeiro Comunidade Jovem, com o tema Minha Paixão é Você.